Bom dia, abençoadas! Bom dia, já vamos começar nosso dia com promessa é garantia. Já anota essa frase, promessa é garantia, minha linda. Então, antes de tudo, vamos agradecer ao Senhor? Pai, eu te agradeço por mais uma semana que se inicia, por mais um dia que se inicia, por mais um respirar, mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, nos entregando para que a gente possa fazer diferente, não apenas na nossa vida, mas de todos aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Por onde quer que nós passarmos, que a gente possa ser pessoas diferentes, que nós possamos ser luz na vida das pessoas, que elas possam conhecer a Ti através de nós, Pai. Eu te agradeço pela oportunidade de ser sua filha, pela oportunidade, Pai, de estar levando a palavra, pela oportunidade de estar sendo usada por Ti, instruída por Ti, guiada por Ti, Pai. Em nome de Jesus, e assim como na minha vida, todas que estão aqui ouvindo, Pai, esse áudio, que elas possam se sentir agraciadas e que elas possam também, cada dia mais, ter a oportunidade de levar a Tua palavra por onde quer que elas vão, Pai. Onde quer que elas vá, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que cada palavra que saia da minha boca seja direcionada pelo Senhor. Que não seja a minha vontade, que não seja as minhas palavras, mas sim as suas, Pai. Amém. Então vamos lá, minhas lindas, vamos lá. Já pegue o seu cafezinho, já pegue sua Bíblia, já chama o Senhor aí para estar com você nesse momento para a gente poder começar. Hoje eu vou ler Números, deixa eu pegar aqui, Números 23, versículo 19, que fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou tendo falado, não o realizará? Amém, minhas lindas. Nós vamos ficar só com esse versículo pequenininho e profundo. Na Bíblia está cheio de versículos falando sobre as promessas, né? A garantia das promessas para nós. Se fizermos o que Ele pediu para que a gente faça, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Ingrid, como assim? Então existe algo que antecede a promessa? Ele vai te pedir algo para você fazer. E aí Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Ele pode cumprir até mesmo que você não faça. Mas eu vejo muito nas ações de todos os discípulos, de todos os profetas do Antigo Testamento, que todos eles agiam. Todos eles agiam diante daquela promessa que o Senhor entregou. Então, o que a gente pode entender disso? O que eu preciso fazer? Obedecer, agir e fazer aquilo que precisa ser feito. Eu obedeço, eu ouço, obedeço, ajo, faço aquilo que precisa ser feito. E aí Ele te dará. O Senhor, Ele não se responsabiliza por aquilo que Ele não te prometeu, tá? Muitas vezes a gente é cheio de, eu tenho uma promessa, eu recebi uma promessa, e não, o Senhor falou para mim, e muitas vezes o Senhor não falou nada para você. O Senhor tem uma promessa de que eu vou ter uma mansão gigante para mim, entendeu? Para minha vontade, para eu poder descansar, para eu poder ser milionária e gastar com tudo que eu quero, da forma que eu quero. Minha linda, me desculpa, mas essa promessa o Senhor, acho pouco provável que Ele tenha feito. Mas existem promessas para sua vida. Mas você precisa ter discernimento de quais promessas foram essas. E se Ele te entregar tudo isso, provavelmente
não vai ser apenas para você, para o seu próprio desejo, para o seu próprio umbigo. Tá bom? Então, o que a gente precisa fazer? Confiar nele. A gente precisa, primeiro ponto, confiar nele. E aí a gente precisa entender que a promessa, ela já é uma garantia. Ele não deixa de cumprir. Porém, se nós não obedecermos, por exemplo, talvez essa promessa não chegue a nós. Entende? Então a gente precisa buscar entender qual que é a sua promessa, qual que é a promessa que ele entregou para você e qual que é o propósito que você tem aqui na Terra. E aí eu quero te falar que contra frutos não há argumentos. Contra os frutos não há argumentos. Aquilo que você carrega não há argumentos. Não tem como falar que é o que não é. E aí eu quero te falar. Talvez a sua família não tenha escutado a promessa, o propósito. E aí muitas pessoas ali que talvez eram para ter vivenciado, que era para ter cumprido a promessa lá atrás, elas não escutaram, não obedeceram, não agiram e a promessa ainda continua na sua família. Porém, eles não vivenciaram o que o Senhor entregou. Eles não obedeceram o que o Senhor ordenou. E aí o Senhor fala: minha filha, é chegada a hora. Se posicione. A sua promessa, ela te aguarda. Basta você agir. Basta você fazer. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos nos atentar, ouvir a voz de Deus para entender a promessa e o propósito. É como se Deus vai lá, Deus faz, Jesus concorda e a gente fala o amém, entende? O Senhor, ele não vai fazer crescer a semente que você não plantou. Ele vai ter te entregado, mas se você não plantou, não tem como ela crescer. Ele não vai fazer ela crescer se ela não estiver plantada, se você não a plantou. Eu creio que o Senhor, ele guarda, sim, a minha família, que ele guarda, sim, a sua família, a nossa estrada, né, a nossa entrada e a nossa saída. Ele guarda, mas, minha linda, a gente precisa ser ousada. A gente precisa ser ousada. O Senhor está aqui, ele está me protegendo, ele está me guiando, ele está me direcionando, mas ele está falando: eu te entreguei uma semente. Eu quero que cresça a promessa para você. Mas você está plantando? Você está agindo? Você está fazendo? Seja ousada. Entenda a sua identidade e a sua aliança com Deus. Você precisa se mover de forma diferente. Você precisa olhar para tudo aquilo que foi entregue para você e crer naquilo. Talvez a sua família recebeu uma promessa lá atrás. Lá atrás. Ninguém entendeu, ninguém conhecia direito a Cristo, conhecia, mas não tinha ousadia, tinha medo. E aí essas promessas foram passando para frente. Aquela pessoa lá, ela não viveu a promessa, mas continua passando para frente. Aquilo que o Senhor entregou para você hoje, se você não fizer, você não vai viver a promessa, mas os seus filhos podem viver a promessa. Como, Ingrid, então, por que eu não vou viver a promessa, sendo que a promessa é para mim? O Senhor, ele falou para os filhos, né, que saíram ali do Egito, que eles receberam a terra prometida. Eles receberam a terra prometida. Quais foram as ações que eles tinham? Por que eles não receberam? Por que eles não entraram na terra prometida? Porque eles reclamavam, porque eles murmuravam, porque eles fizeram, como que fala? Eles idolatravam, né? Ele fez uma estátua, né, de ouro para idolatrar, um bezerro de ouro. Quais são as ações que você tem que você está afastando da promessa de você?
Quais são as mesas que você está sentado e que estão afastando a promessa de você? Quais são as palavras maledicentes, né? As maledicências que você está falando sobre si mesmo que estão afastando as promessas de você? Quais são os seus comportamentos que estão afastando as promessas de você? A promessa está ali, prontinha, só para ser recebida. Mas você não obedece, você não ouve, você não cumpre. E aí? Você acha que você vai entrar na terra prometida? Nem Moisés entrou na terra prometida. Aquele que salvou todo o povo do Egito, aquele que tirou todo o povo do Egito. Ele não entrou, sabe por quê? Tem um versículo que fala que o Senhor pede para ele poder bater na pedra. Não me lembro exatamente aonde que está agora, mas o Senhor fala, Moisés, fale com a pedra para que ela jorre água para o povo. Só que Moisés, ele estava já tão chateado com aquele povo, já estava tão injuriado, estava cansado, porque o povo só reclamava, porque o povo era ingrato, porque era o tempo todo eles reclamando, o tempo todo eles desejando voltar pro Egito, ao invés de viver a liberdade que o Senhor estava entregando para eles. E aí ele já estava irado com aquele povo. O que ele faz? Ele pega o cajado e bate na pedra 3 vezes. Jorra água. Mas o Senhor fala assim, Moisés, eu falei para você fazer o quê? Falar com a pedra, não bater na pedra. E por causa disso, você não entra na terra prometida. Os nossos comportamentos nos impedem de acessar a promessa. Mas a promessa, ela já é garantida. Vocês conseguem compreender que basta você obedecer e você agir para alcançar a promessa, porque ela já está lá? Ela já está ali para você, ela já vai acontecer, mas depende da sua ação, depende do seu comportamento. Jesus, o Senhor, ele não se responsabiliza por aquilo que não prometeu a você. Ele não se responsabiliza com os seus comportamentos. Ele responsabiliza com a promessa que ele te garantiu, que ele te entregou. Mas ele está falando, minha filha, você precisa ser ousada. Minha filha, você precisa agir. Minha filha, me ouve, eu estou te dando um direcionamento. Aí vai lá você e faz tudo o contrário, minha linda. Acorda. O Senhor não vai fazer crescer a semente que você não plantou. Quem tem que plantar é você. Segunda-feira, o que você vai plantar? O que está nas suas mãos que você precisa plantar? Me fala? Fala para o Senhor. Eu, na realidade, não estou te ouvindo. Fala para o Senhor. O que você precisa plantar para que cresça, para que aconteça, para que a promessa seja cumprida na sua vida? Quais são as ações que você precisa tomar hoje? Quais são as decisões que você precisa tomar hoje? Qual é o perdão para quem você precisa entregar perdão hoje, para que as coisas na sua vida mudem e para que você possa acessar a promessa que já está garantida para você? Amém? Vamos orar. Vamos orar, porque segunda-feira o Senhor já chegou assim, né? Vamos lá, minha filha, vamos lá. Oh, obrigada, Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigada pela garantia que o Senhor nos entrega, Pai. Mas eu peço para que o Senhor nos ajude a obedecer, nos ajude a agir, Pai. Que o medo não nos faça cativa, Pai. Que o medo não nos paralise, que a vergonha não nos paralise, Pai. Que as nossas ações sejam diferentes. Que a forma que a gente conduz a nossa vida seja diferente. A forma que a gente cuide daquilo que o Senhor nos entregou seja diferente, Pai. Nos ensine todos os dias, Pai, como devemos andar, como devemos caminhar, como devemos cuidar daquilo que o Senhor nos entregou, Pai. Eu quero acessar essa promessa. E eu sei que cada uma das minhas irmãs querem acessar essa promessa, Pai. Então nos ajude a ser diligente, nos ajude a ser ousadas, Pai. Nos ensine aonde plantar a semente.
mas eu vou plantar. Para que hoje a gente possa plantar a nossa semente para essa semana, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor faça crescer, mas que antes disso, que a gente plante essa semente na nossa forma de agir, na nossa forma de conduzir as situações, nos nossos comportamentos, para que a gente possa acessar a promessa que já é garantia para nós, Pai, em nome de Jesus. Eu já te agradeço porque cada uma de nós aqui iremos acessar todas as promessas que está sobre nós. Amém, 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 minhas lindas. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.